Olá, amados irmãos, feliz sábado a todos. Hoje, 16 de maio, 16 de maio de 2026. Hoje nós concluímos, meus queridos, hoje nós vamos concluir a segunda epístola aos Coríntios, mais um livro em que nós arrematamos esse ano para a honra e para a glória do nosso Deus. Segunda epístola aos Coríntios. Hoje nós vamos ler os últimos 3 capítulos, que são muito curtinhos, e nós iremos encerrar então a leitura de mais um livro, né? Desta grande biblioteca de 66 livros das Escrituras Sagradas do nosso Deus. Amém, meus irmãos? O poder que se aperfeiçoa na fraqueza. Isso é o que nós veremos aqui nos capítulos 11, 12 e 13. Talvez essa seja a questão que você precise realmente estar sendo orientado, ouvir acerca da palavra do Senhor, está se sentindo fraco, está se sentindo incapacitado. Nós vamos ver também aqui que Paulo expõe alguns falsos líderes, Paulo expõe a sua dor, e então Deus responde: a minha graça te basta. É o que nós vamos ver aqui, o evangelho não exaltando aquele que se diz forte, que se entende, né, forte, mas que esteja realmente passando por alguma dificuldade em que Deus sustenta o fraco. E que realmente nós iremos observar nesta leitura que a fé verdadeira, meus irmãos, não é apenas aparente, não é apenas aparência, mas sim uma transformação real. Vamos juntos, vamos encerrar, vamos concluir, meus irmãos, para a honra e para a glória do nosso Deus, mais um livro, mais um livro, e se Deus assim permitir, segunda-feira nós estaremos juntos para dar início ao livro de Gálatas, que são apenas 6 capítulos, curtinho. Nós vamos realmente concluir esse nosso propósito espiritual da leitura das Escrituras Sagradas de Deus, mais um ano juntos. Acesse www.ontv24horas.com.br e acompanhe conosco uma programação de 24 horas de viés cristão com vários pregadores que, independentemente da placa denominacional a que pertence, existe algo que nos une, que é o amor ao nosso Senhor Jesus Cristo. Capítulo 11, segunda epístola aos Coríntios. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura, suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se, na verdade, vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boamente o tolerais, porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos, e, embora seja falto no falar, não o sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. Aqui é Paulo, uma segunda carta enviada a Corinto, carta aos Coríntios, certo? Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir? E estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. E em tudo me guardei e me guardarei de vós ser pesado. A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia.
Por que razão? É porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós naquilo em que se gloriam. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Próprio Satanás. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça e o fim deles será conforme as suas obras. Outra vez digo, ninguém me considere insensato, todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que falo, não o falo segundo o Senhor, e sim como por loucura nesta confiança de gloriar-me. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque sendo vós sensatos de boa mente, tolerais os insensatos. Tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detém, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ingloriamente o confesso, como se fôramos fracos, mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo, também eu a tenho. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes em perigos de rios, perigos de salteadores, perigos entre patrícios, perigos entre gentios, na cidade, no deserto, no mar, perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, jejuns, muitas vezes frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e o Pai do Senhor Jesus, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender, mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo e assim me livrei das suas mãos. Capítulo 12, meus irmãos. Penúltimo capítulo desse livro. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e ver revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. O espinho na carne. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Tenho me tornado insensato, a isto me constrangestes.
Eu deveria ter sido louvado por vós, porquanto em nada fui inferior a esses tais apóstolos, ainda que nada sou, pois as credenciais do apostolado foram apresentadas por meio de vós, com toda a persistência por sinais, prodígios e poderes miraculosos, porque, por quê? Em que tendes vós sido inferiores às demais igrejas, senão neste fato de não vos ter sido pesado. Perdoai-me esta injustiça. Eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Eu de boa vontade me gastarei, e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado? Pois seja assim, eu não vos fui pesado, porém, sendo astuto, vos prendi com dolo. Porventura vos explorei por intermédio de algum daqueles que vos enviei? Roguei a Tito e enviei com ele outro irmão, porventura Tito vos explorou? Acaso não temos andado no mesmo espírito? Não seguimos nas mesmas pisadas? Há muito pensais que nos estamos desculpando convosco. Falamos em Cristo perante Deus e tudo, ó amados, para a vossa edificação. Temo, pois, que, indo ter convosco, não vos encontre na forma em que vos quero, e que também vós me acheis diferente do que esperáveis, e que haja entre vós contendas, inveja, ira, porfia, detrações, intriga, orgulho, tumulto. Receio que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha chorar por muitos que outrora pecarem e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Último capítulo, meus irmãos, 13, segunda Epístola aos Coríntios. Esta é a terceira vez que vou ter convosco, por boca de 2 ou 3 testemunhas toda a questão será decidida. Já o disse anteriormente e torno a dizer como fiz quando estive presente pela segunda vez, mas agora estando ausente, o digo aos que outrora pecaram e a todos os mais que se outra vez for, não os pouparei, pois que buscais prova de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós, porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outros pelo poder de Deus. Examinai-vos a vós mesmos se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados. Mas espero reconheçais que não somos reprovados. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados, porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós fortes, e isto é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. Portanto, escreva estas coisas, estando ausente, para que, estando presente, não venha a usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me conferiu, para edificação e não para destruir. Quanto mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém, meus irmãos? Mas mais um livro que nós concluímos para a honra e para a glória do nosso Deus. Amém? E desejo a todos que todos tenham tido uma experiência gratificante, na graça do nosso Senhor. E segunda-feira, então, daremos continuidade. Já preparem as suas Bíblias, né? Deixem já separadinho aqui no livro
de Gálatas. Ok, meus irmãos? Graça e paz a todos e até a próxima.